módulo 19, região Nordeste, Sertão e Meio Norte. O Nordeste é a região brasileira que possui a maior quantidade de estados, 9 estados ao todo. Quais são esses estados? Maranhão, São Luís, Piauí, Teresina, Ceará, Fortaleza, Rio Grande do Norte, Natal, Paraíba, João Pessoa, Pernambuco, Recife, Alagoas, Maceió, Sergipe, Aracaju, Bahia, Salvador. Bom, conforme dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a região Nordeste, ela abriga uma população de 53.081.950 habitantes. Em razão das diferentes características físicas que essa região apresenta, a região Nordeste, ela é dividida em 4 sub-regiões, a saber, Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Bom, compreender as peculiaridades das sub-regiões nordestinas é de fundamental importância para a análise das relações sociais que ali se estabeleceram desde o período colonial, que reflete diretamente nas atividades econômicas desenvolvidas. O Nordeste foi o primeiro centro político e econômico do Brasil. A região Nordeste teve a primeira capital do Brasil, que foi Salvador. O primeiro ciclo econômico do Brasil foi a cana-de-açúcar implantada ali na região Nordeste. Normalmente, o Nordeste é visto como um local de pobreza, seca e outros problemas de ordem socioeconômica. No entanto, deve-se romper com essas ideias preconceituosas. O estudo das sub-regiões proporciona uma análise aprofundada sobre essa região tão rica em belezas naturais e manifestações culturais. O Sertão e o Meio Norte, que é o nosso objetivo, o nosso objeto de estudo agora. O Sertão, ele apresenta-se como a área com maiores dificuldades econômicas do Nordeste. Grande parte dessa sub-região está no que é denominado polígono das secas. O que é o polígono das secas? O polígono das secas compreende 1.348 municípios que está inseridos nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e, pasmem vocês, Minas Gerais. Esse termo, polígono das secas, ele designa uma região concentrada no Nordeste e parte do Sudeste que sofre com a falta de água ou sua baixa oferta por longos períodos. Sua baixa oferta de água por longos períodos. Seus limites são divergentes entre os distintos órgãos de gestão, controle e combate à seca no Nordeste. Entre algumas características principais do sertão, destacam-se baixo índice demográfico e forte dispersão demográfica, população espacialmente dispersa. Região com área de transição entre o Cerrado e a Caatinga,
com regime de chuvas muito irregular, marcado por intensas secas. Vegetação predominante de Caatinga. Essa região é dependente da água da bacia do São Francisco, considerada a única perene. E ela é considerada a única perene por quê? Porque nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. É considerada uma região perene, a única região perene para a agricultura, para o consumo pessoal, para a pecuária ou então para a geração de energia. É de suma importância a bacia do Rio São Francisco. As maiores concentrações populacionais dessa região encontram-se nas proximidades do rio. Nesse caso aí, nos vales, como o Cariri e São Francisco. A pecuária é extensiva, o gado é criado solto. Normalmente, ao corte, o gado sofre muito com a falta de água. A atividade agrícola concentra-se próxima aos recursos hídricos, assim possibilitando o cultivo irrigado na região, seja com frutas, flores, cana-de-açúcar, milho, feijão, algodão e outros. Quais são as características da vegetação de Caatinga? Arbustos, destaque para a aroeira, o angico, o juazeiro, as bromélias e cactos. Destaques também para o mandacaru e o xique-xique do sertão. Em relação ao meio norte, o meio norte também é uma sub-região da região nordeste, que está relacionada com a região político-administrativo do norte. Este espaço constitui a maior parte do Maranhão e grande porção do Piauí. Algumas características. Área de transição entre a floresta amazônica e o cerrado. Ao mesmo tempo, é área de transição entre o cerrado e a Caatinga, sendo assim faixa de transição entre a Amazônia e o sertão semiárido do Nordeste. Sua vegetação é caracterizada por matas de cocais, carnaúba e babaçus. É nessa região que ocorre o movimento social das catadoras de coquinho, que reivindicam contra os grandes latifundiários que monopolizam a terra e a produção, além da exploração da mão de obra. Vale ressaltar que somente as mulheres catam os coquinhos. Os homens que catam os coquinhos são mal vistos. O índice pluviométrico relativamente alto, sobretudo ao oeste.